Bem-vindos! Meu nome é Ricardo Benchim e com a ajuda de Deus, agora vamos trabalhar um pouquinho de trigonometria, né? Isto é algo que às vezes a gente fala que não deveria ser feito, mas a realidade, pelo menos na nossa região, né, é que muitos dos alunos chegam na faculdade e não viram trigonometria na escola. Então, para poder pegar no tranco, vamos lá, simbora, simbora. Então, primeiro vamos lembrar do Teorema de Pitágoras. Já foi falado, mas nós não fizemos a demonstração, né? Eu gostaria de fazer, mas por questões do tempo, o tempo aperta um pouquinho, né? O que você acha, secretária? Ah, é? Tá bom. Bom, a secretária mandou falar que vocês já são homens e mulheres barbados, né? Então, se virem, se virem. Em parte ela está certa, né? Hoje em dia tem a internet, hoje em dia tem muitas formas de a gente poder suprir nossas deficiências, né? Um dos grandes desafios é escolher entre a imensidão de informação que você tem, as coisas realmente relevantes, né? Mas vamos lembrar, não vamos provar, vamos lembrar, né? Nós temos que em todo triângulo, retângulo, todo triângulo, observen aqui está em negrito, todo triângulo, retângulo, né? A soma do quadrado de cada cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, nós temos nossa figurinha aqui. Uhum. Temos agora nossos lados, cateto A, cateto B e a hipotenusa C, né? Aqui o ângulo de 90 graus, tá aí, né? Do jeito que a gente conhece, um triângulo retângulo. Então, aqui vale o triângulo, aqui vale o teorema de Pitágoras, que fala que a soma do quadrado dos catetos, cateto quadrado mais cateto quadrado, somamos, tem que ser igual à hipotenusa ao quadrado, né? Um teorema muito importante, né? E tem muitos séculos que ele foi provado. Milênios, na verdade, hein? Não é nem séculos, é milênios. Uhum. Não muitos milênios, né? Mas milênios, pelo menos, né? Bom, mais de dois. Então, com esse triângulo retângulo colocado dessa forma aí, vamos então definir algumas coisinhas, né? Eu vou ir devagarzinho porque como tem muita gente que não viu isto, eu vou explicar o porquê, então tem que ir com calma, né? Tem que ir com calma, não posso, né? Temos nosso triângulo retângulo e para definir a função cosseno, tem que ser cosseno de um dos ângulos. Pelo geral, a gente costuma colocar esse ou de baixo, tanto faz, né? Pode ser de esse ou desse lado daqui, né? Então, vamos lá, escolhemos esse lado daí. Esse é nosso ângulo que vamos escolher, né? E chamemos ele de x, nosso ângulo x. Aí, sendo assim, para definir o cosseno é relativamente simples. Por quê? Se esse é nosso ângulo, vemos os lados que formam o ângulo, tem esse lado B e o lado C, e lembremos que a hipotenusa é especial e vamos colocar ela sempre abaixo, no denominador da fração que vamos construir. Ah, então o cosseno é uma razão, é uma fração? É sim, justamente a relação entre os valores dos lados, onde esse vai no denominador e o cateto vai, que forma o lado que forma, vai no numerador, né? Aí, a hipotenusa sempre onde? Ajá, no denominador, tanto para o seno quanto para o cosseno, mas e o lado que forma é o B. Simples. Se a gente sabe isso, o triângulo pode estar virado de lado como for e a gente consegue enxergar melhor ele. Uhum. Eu não gosto de colocar cateto adjacente, cateto a hipotenusa, cateto oposto, porque é um pouco mais técnico, né? Eu acho que fica mais fácil. Forma o ângulo, pega os lados, hipotenusa embaixo e pronto. É, mais prático, né? Não é tão formal. Mas a ideia não é formalizar aqui. A ideia é que vocês entendam o conceito, né? Bom, essa seria a nossa definição do cosseno. E o seno, bom, digamos, o seno, né? Aí vai ser o que restou, o lado A sobre a hipotenusa. Uhum. Mas e aqui apareceu agora esse ângulo Y. Oh, um ângulo Y. Por quê? Porque agora é com vocês.
Eu vou falar para vocês, calculem, encontrem o cosseno do ângulo y e o seno do ângulo y. Para já. Agora. Okidoki. Fizeram? Acho que perceberam algumas coisinhas interessantes, né? A nossa observação, quando a gente calcula o cosseno de x, deu b sobre c. Só que quando a gente calcula o seno de y, bom, sempre vai estar a hipotenusa sobre baixo, c, já não vai ser o lado que forma, vai ser o que faltou, b, deu b sobre c também, né? O cosseno de x mais o seno de y, que é quando os ângulos somam π meios radianos, o cosseno e o seno têm o mesmo valor. Se vocês querem, façam outro caso também, né? Tá aí. Acho que já fizeram, né? São bons alunos. Bons alunos mesmo. Que vocês gostam de ir para a frente, né? Se esforçar, fazer sua parte. Bom, gente, se é assim, então, vamos agora, temos tudo para si dar uma proposição que se chama a identidade trigonométrica pitagórica. E ela fala bem simples, que o cosseno quadrado de x mais o seno quadrado de x, mesmo ângulo, é igual a 1. Esta sim vamos demonstrar. E como demonstramos? Bom, da construção anterior, o que tínhamos? Bom, da construção, lembrando o exemplinho que a gente colocou, não foi à toa que a gente fez isso, né? Onde a gente definimos o cosseno e o seno. Da construção anterior, o cosseno quadrado de x seria b quadrado mais c quadrado, né? E o seno quadrado de x seria a quadrado sobre seno quadrado. Como aqui a identidade trigonométrica pitagórica me fala que tenho que somar eles, somem esses daqui, membro a membro. Façam vocês. Agora, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, somaram, são duas frações, né? Vejamos como ficou. Somando. Oh, que legal, né? É isso mesmo, né? Esse do cosseno, esse do seno, somamos. Oh, gente, ainda mais, né? Podemos perceber que este daqui tem denominador comum. Então ficaria melhor ainda, né? Ficaria isso, denominador comum, a quadrado mais b quadrado. Aqui no numerador. Alguém já percebeu, né? Justamente, né? Do teorema de Pitágoras, a quadrado mais b quadrado, podem voltar, ver na figura, né? Dê uma pausa, voltem se vocês quiserem. Mas vocês, a gente provou, a gente não provamos, né? Nós enunciamos o teorema e para esse caso que a gente viu, era que a quadrado mais b quadrado era igual a c ao quadrado. C ao quadrado dividido por c ao quadrado dá igual a 1. Então, essa fração virou 1. Quer dizer, cosseno quadrado de x mais seno quadrado de x é igual a 1. Que é justamente aquilo que a gente queria demonstrar. Uau. Isto nos dá uma ferramenta muito poderosa. Por quê? Porque se a gente conhece, não precisamos conhecer o valor do cosseno e o seno ao mesmo tempo. Se a gente conhece o valor do cosseno, então o valor do seno obtenho usando a identidade trigonométrica pitagórica. E ao contrário também, se eu conheço o seno, eu posso calcular o cosseno usando a identidade trigonométrica pitagórica. Então só preciso de saber um valor. Mas alguém fala, calma. E não tem somente essas duas funções trigonométricas, né? Eu já escutei de outras. E você está certo. A secretária estava fazendo essa observação, né? Estava falando aí. Tem mais funções trigonométricas pitagóricas. Mais funções trigonométricas. E também tem mais identidades trigonométricas pitagóricas associadas a essas funções. Quais são essas funções? Vamos definir então agora, tá? Vamos definir então. Oh, sim. Eu queria colocar outra demonstração da identidade trigonométrica pitagórica, antes de partir para as outras funções trigonométricas, tá bom? As definições. Então, vamos fazer. É legalzinha essa. Esse daqui usa a identidade de Euler, que é uma das expressões matemáticas que eu mais gosto, mais admiro, tá? Então, se vocês não conhecem, eu apresento a vocês.
Talvez já tenham visto, não sei, em alguns livros, não sei, mas aqui essa identidade eu gosto porque relaciona trigonometria, cosseno e seno, a função exponencial aqui e os números complexos, que estão misturados com x, que são números reais. Nossa, é muito, muito interessante, né? É muito interessante esse daqui. Bom, tá bom. Vamos usar ela, tá? Vamos chamar essa de um ansatz. Ansatz seria um chute, algo que a gente sabe que é verdade, mas não provamos ainda, né? Mas não é difícil provar. Acho que talvez seja bom, vou ver. A secretária acho que colocou, não lembro bem, tá bom? Essa secretária às vezes fica aí, né? Assistindo novela, não sei por que vai fritar o cérebro assistindo essas TVs bestas, né? Tem tanta coisa boa para assistir hoje em dia, mas tudo bem. Tá bom. Da identidade de Euler, nós temos esta, é a nossa identidade de Euler. Então, o que acontece se eu faço no lugar de x menos x? Aham, aqui colocou um A, fica menos para não alterar. Oh, mas cadê o menos daqui? Bom, é que o cosseno de x, como o cosseno de x é função par, é igual ao cosseno de menos x. Ah, e o seno? Bom, como o seno é função ímpar, o seno de menos x é igual a menos seno de x. Por isso tem esse menos na frente. Ah, uau, que legal. Muito bom. O que eu vou fazer agora? Bom, eu vou multiplicar membro a membro. Na verdade, vocês que vão multiplicar membro a membro. Certo? Então, façam isso agora, já. One, two, three. Ok, imagino que já fizeram e já obtiveram algo assim, né? Hum, uhum. Mas aqui temos uma questão. A base é a mesma, então os expoentes se somam. Só que ao somar expoentes vai ficar e elevado a ix menos ix elevado a zero. E quaisquer número elevado a zero, sem ser o próprio zero, né? Porque zero aí elevado a zero não temos como definir, indeterminado. Uhum. Esse lado vai dar igual a 1. Pronto. Temos aqui igual a 1. E aqui, bom, aqui vocês podem operar esse para aqui, aplicar para distributiva, mas quem tem um certo treino, como é o caso da nossa secretária aqui, que de tanto preparar aulas, né, assistir aulas, ela já aprendeu muitas coisinhas, mas ela não deixa que eu ensine para a irmãzinha dela, né, 19 aninhos, bonitinha, né, mas, tá bom, tá bom, crentona, das coxas grossas, cintura fina, tudo com esse jeitinho das baianinhas, né, tá bom. Mas voltando aqui. Quem já tem uma certa experiência, que nós somos pessoas sérias, né? Vamos observar que aqui temos o resultado da diferença aos quadrados. Soma de duas quantidades e a diferença dessas duas quantidades. Então, eu posso aplicar diretamente a quê? A identidade, né, algébrica da diferença aos quadrados. Quer dizer, cosseno quadrado menos esta parte ao quadrado, menos i quadrado seno quadrado. Só que, como i é o número imaginário puro, i ao quadrado vale isso, menos 1. Com esse menos vai dar mais. Então, gente, chegamos nesse lado de 1, aqui deu cosseno quadrado, seria menos a diferença, mas devido a e ao quadrado vai ficar mais, e aqui ficou seno ao quadrado, né? Ao quadrado segundo. Bom, de um jeito ou do outro, a gente provou a identidade trigonométrica pitagórica, né? Uhum, uhum. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora sim, já que estamos falando, que a gente fala de muitas coisas, né? Sobre a identidade de Euler, a pergunta é: vocês sabem como provar ela? Como vocês sabem provar ela como homens e mulheres barbados, sabem? Então vamos dar ela como uma proposição e como está como proposição, temos que demonstrar ela, né? Acho bom, porque faz parte da sua formação como pessoas da área de exatas, né? Então vejamos aqui. Para provar ela, eu vou precisar de lembrar algumas coisinhas que vocês já sabem, por alguma coisa que estou falando lembrar. Primeiro, essas derivadas.
Você sabe, né? Derivado do seno, derivado do cosseno, derivado exponencial, mas com um fator aqui. Esse fatorzinho vai me dar P, a regra da cadeia, que vocês também sabem, né? Já viram no cálculo 1, na disciplina anterior, né? Na matéria anterior. Então, a derivada do seno, coloquem, derivada do cosseno, coloquem, derivada de isto, coloquem aqui e vamos conferir rapidinho. Já. Pronto, né? Aqui deu cosseno, aqui deu menos seno. Uhum. E aqui esse A pela regra da cadeia ficou aqui embaixo e aqui também ficou, né? Uhum. A é elevado a x vezes A. Pronto. Com isto em particular, nós podemos ver como ficaria essa derivada, que é o que eu vou trabalhar aqui, né? Uhum. Essa derivada aí seria seguindo isso daqui. Ah, então quem faz o papel de A vai ser o I agora, né? Ah, então seria I elevado a E elevado a IX. Acertou em cheio. Então guardemos essa expressãozinha aqui, né? Guardemos essa expressãozinha aqui. Uhum, pronto. Agora vamos definir a seguinte. Definamos essa função f de x como isto daqui. Cosseno de x mais i seno de x. Isso daí. Interessante. Por quê? Ah, porque é aquilo que a gente mais ou menos quer provar, né? E tentemos derivar ela. Derivem vocês. Já. Ok. Deu isso, né? É porque derivo aqui, derivada de f, derivada cosseno dá menos seno, derivada do seno dá cosseno, o i é um número, então, é que não fosse uma constante, certinho. Eis aqui que vem a grande jogada de esta demonstração. Qual? Eis aqui que temos que observar. Aqui temos menos, né? Então, quanto que é i elevado ao quadrado? É negativo. Então, no lugar de ser menos, posso colocar i ao quadrado. Oh, que legal! Pois se é assim, então eu também posso também, né? Aqui tem i, aqui tem, posso colocar em evidência o i. Oh, que legal! Sendo assim, observem como fica, né? Eu coloco em evidência, ficou isto. Aqui nessa parte eu arrumo e observem. A, a derivada da função, essa que defini aqui, vai ser igual a i vezes ela mesma. Uhum. Isso daí. Só que isso não tem um gostinho da função exponencial? Aliás, se a gente compara a equação que a gente chegou, né, a anteriorzinha de a derivada do e elevado a ix, tá lembrados que era igual? É igual a i e elevado a ix. Essa de aí, né? Comparando, tchuim, 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 tchuim. Ah, então e elevado a x tem que ser a função f, que é justamente isto que é aquilo que a gente queria provar. Muito bom. Não é difícil, vocês perceberam, está ao alcance de vocês, sim, com certeza, né? E é uma expressão, acho maravilhosa. A gente se emociona quando vê isso, né? Pelo menos eu, né? Eu acho tão legal, né? Junta o corpo dos reais com o corpo dos complexos numa união muito especial, né? Muito especial. Mas tudo bem. Vamos lá então, gente. Vamos lá. Uhum. Sim. Agora sim, vamos definir o cosseno e o seno, né? É um triângulo retângulo, né? Escolhemos o x, o ângulo formado pelo cateto B e a hipotenusa C. Então definimos o cosseno de x como isso, né? Formando o ângulo. A hipotenusa sempre embaixo, tá aí. A gente já tinha visto uma coisinha assim, né? Estamos formalizando. E para que não fique chorando, também temos que formalizar a definição do seno, né? Aham. Que já é quase automático, porque se esse era o cateto que define o cosseno,
O cateto que ficou solto por aí, né, que só tem dois, vai ser quem? A definição do seno. Então, pronto, né? Se aqui era o cateto B, aqui o cateto A vai ser de seno, né? Certinho, não tem muito truque, né? Mas por que a gente está formalizando isso? Uma coisa que eu sabia. Bom, primeiro que formalizar é bom, né? A ideia é melhor. Então, antes, obviamente, antes de formalizar alguma coisa, eu tenho que ter bem claro o conceito, e é o que mais ou menos a gente fez. Tentou deixar bem claro a construção do cosseno e também do seno, e agora estamos formalizando o cosseno e o seno, né? Esse é o processo natural, né? Uhum. Ter bem claros os conceitos. Bom, mas temos mais ainda, né? É que justamente com o cosseno de x e o seno de x, tomando elas como nossa, entre aspas, base, uhum, podemos calcular que podemos calcular as outras funções trigonométricas. Aham. Mais ainda, vamos definir as outras funções trigonométricas. Então, simbora aí. Já coloquei aqui, né? A tangente, cotangente, secante e cossecante. Uhum. A tangente e secante, bom, a tangente vai ser seno dividido por cosseno. Observen, eu tenho seno e cosseno, construi a tangente. E a secante seria 1 sobre cosseno, construi a secante. Então só preciso saber conhecer o seno e cosseno, com certeza, para calcular ele assim. E o mesmo vale para cotangente e cossecante. A cotangente vai ser cosseno sobre seno, ou se vocês querem, a inversa da tangente, né? Aqui, né? E a cossecante vai ser 1 sobre seno, quer dizer, a inversa do seno, né? Uhum. Então, gente, com isso já temos conhecimento de como definir, como definimos as nossas funções trigonométricas. Uhum. E eis aqui uma questão que, às vezes, o pessoal, não sei por que nas escolas, é que temos algumas coisinhas que melhorar nas escolas, em alguns pontos que temos que dar no nosso tecido, né? Do ensino da matemática. Por quê? Porque se a gente prova primeiro o teorema de Pitágoras, que é nessa sequência lógica, para os alunos do ensino médio, depois define o cosseno seno. Com isso mostramos a identidade trigonométrica pitagórica. Observem que não precisamos demonstrar usando o jeito da função de Euler, né? Da identidade de Euler. Só a identidade de Euler, não função de Euler, peço desculpas. Só com o teorema de Pitágoras provamos, né? E com isso definimos a tangente, secante, cotangente, secante. Bom, e os exercícios quais podem ser agora? Só com um valor conhecido, digamos, do cosseno. Bom, com o cosseno eu calculo o seno, certo? Só que com o cosseno e seno sabendo, calculo seno, cossenos, não, calculo tangente, secante, cotangente, cossecante. Então, com um valor só que o professor pode passar para os alunos, pode mandar, por exemplo, ele fala, o cosseno vale 1/2, calcule o seno. E aí ele usa o quê? O teorema de Pitágoras. Com isso, calcula a tangente, secante, com isso, calcula cotangente, cossecante. E fala, com o valor de cosseno 1/2, calcule o valor das outras funções trigonométricas. Nossa, no início parece, mas como aí? Peraí, são 5, como eu calculo com 1? Consegue. E esses exercícios fixam muito bem a ideia e as definições ou as outras funções trigonométricas e da identidade trigonométrica pitagórica. E é o que a gente vai fazer na continuação, para fixar melhor isto, para vocês terem uma base mais firme. Então, justamente, se o cosseno de x vale 1/2, encontre os valores das outras funções trigonométricas. Aí vocês vão tentar fazer, vocês já têm a dica. Qual que é a dica? Primeiro usem a identidade trigonométrica pitagórica e calcule o seno. Com o seno e o cosseno que já foi dado, vocês podem calcular tangente, secante e com isso também a cotangente e a cossecante. Então agora vocês têm um trabalhinho para ser feito. Agora, já minha gente, vai embora. Já. 1, 2, 3. Bom, como falamos da identidade trigonométrica pitagórica, calculamos o seno de x, que vai dar raiz de 3 sobre 2, não é difícil, né? A gente poderia ter feito até mentalmente aqui. Aqui colocamos 1/4, né? Passa para aqui, aqui vai ficar 1 menos 1/4, vai dar 3/4,
E tira a raiz, por isso ficou, né? Raiz de 3 e raiz de 4 que ficou 2. Pronto, facílimo. Agora façam que coisa? Calculem, né? Seno dividido por cosseno para tangente, vai dar raiz de 3 e aí vai indo. Vamos só. Aham. Cosseno e cosseno já conhecidos, calculamos isto. Entendeu? Pronto, né? Imagino que vocês fizeram. E também com a tangente e o seno. Pode ser com a tangente, né? Porque aqui é só colocar a inversa. E o seno também. Ou pode ser com a cosseno. A gente calcula de um jeito. Aqui temos um jogo de cintura fantástico, né? Isto. Cosseno sobre seno. Uhum. E aí? O que a gente falou? A inversa disto. E aqui seria a inversa do seno, né? A cossecante. Prontos. Tá difícil? Acho que encerramos por aqui, né? Dá. A secretária mandou mais uma. Vá. Secretária, secretária. Mas é pelo menos dos alunos. Concordo. Mas é a saideira? Tá. Aham, vou acreditar. Senão, quem vai apanhar na bunda vai ser. Aí, né? Um tas na bunda vai ser sua irmãzinha, né? Tô redondinho aí, né? Tá. Tô brincando, secretária. Vamos lá, continuemos. A gente já sabe, né? Oh. É com vocês agora. Desculpe, foi mal. Tente calcular. Uma pausa agora. Já. One, two, three, four, five, six. Ok. Vou tentar fazer mentalmente, né? Esse cosseno é 1 sobre a raiz de 2, ao quadrado vai ser 1 meio, passa para aqui, vai ficar também 1 menos 1 meio, vai dar 1 meio, seno ao quadrado, então também vai ficar a mesma coisa, 1 sobre a raiz de 2. Prontinho. Legal, ótimo. Uhum. Com isto calculamos, então, a seno dividido por cosseno vai dar um tangente, né? Oh, que legal, hein? E a cotangente e a secante, 1 sobre cosseno, vai dar raiz de 2. Vejamos se é isso mesmo, né? Aqui, 1, raiz de 2. Oxi, muito fácil, né? Muito fácil, mas fácil uma vez que a gente está dominando os conceitos, trabalha um pouquinho, fixou melhor, né? E uma coisa que eu sei, uma vez que a gente fixa bem as coisas, não esquece jamais. Porque faz a dedução rapidinho de tudo, lembra os exemplinhos que foram trabalhados, o cérebro armazena num lugarzinho que ainda ninguém sabe onde que é. Mas que armazena. E como resgata, também é uma questão interessante, né? Vocês que são das ciências da computação, alguns são da engenharia, né? São da área de exatas. Se vocês um dia pudessem trabalhar um pouquinho com neurociência, seria muito bom. Muito bom. Mas bom, vou fechar aqui esse exemplinho, né? A cotangente é 1 sobre tangente, vai dar 1. E a cossecante é 1 sobre seno, vai dar raiz de 2. Vejamos então, né? Uhum. É isso. A mesma coisa. Pronto. Que legal. Parabéns, secretária. Você cumpriu bem na hora, porque não dava, acho, mais tempo para um outro exemplinho, né? Senão íamos estourar e a gente tem que cumprir a palavra, né? Porque está escrito, como vocês crentonas sabem, né? Você e sua irmã, né? Crentonas, eu gosto mesmo. A vida está escrito que teu falar seja sim, sim, não, não. Fora disso, tudo é procedência do maligno. Eu não quero ser do maligno, então temos que cumprir, né? E você também está muito bem. Está de parabéns, secretária. Parabéns. Estamos vendo nas considerações finais que a dita trigonometria não é esse bicho papão um tanto assim, não, né? Não. Estamos vendo que está legal. Aham. As línguas falam, né? A língua. Esse é um problema das pessoas, né? De muitas pessoas que só ficam falando mal das coisas sem conhecer. Não conhecem e falam mal. E como eu sei disso, né? E como eu sei disso? Nem sabem as coisas que aconteceram e ficam falando por trás. Mas tudo bem. Essas são as más línguas. Tomara que um dia melhore. Mas a nossa jornada trigonométrica ainda está começando. Inclusive vimos a identidade de Euler, né? E provamos ela. Uau, que legal, estamos indo bem, gente. Então, como fala nosso amiguinho Buzz Lightyear, ao infinito e além. Shalom, meus prezados alunos. Se for vontade de nosso Deus, a gente se vê na próxima aula. Shalom Litraut.